Voltamos, muito bom dia, hein? Bem-vindo, bem-vinda de volta. Os governadores do Sul e do Sudeste vão se reunir ainda neste mês para tratar daquele assunto da PEC da segurança. Lembra? Proposta pelo governo, na semana passada, reuniu uma galera, incluindo autoridades, governadores, secretários de segurança pública. A ideia, entretanto, está enfrentando algumas resistências em locais como Goiás, São Paulo, o pessoal também no Rio Grande do Sul. É justamente sobre isso que a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que enfrenta um desafio gigantesco. Vitor Santos. Secretário, bom dia, hein? Obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Na visão, assim, do senhor, esses desafios, essas não convergências são muito grandes quando o senhor vê esse projeto da segurança pública? Bom dia. Olha, na prática, a PEC não muda nada a realidade da segurança pública em nenhum dos estados da federação. Essa conclusão a gente já chegou no CONSESC, que é o Conselho Nacional de Secretários de Segurança. Não traz nenhuma novidade prática que venha ajudar os secretários ou a segurança pública nos estados. O ponto que a gente acha positivo é você ter o fundo na Constituição, né? E principalmente porque o texto da proposição, ele fala, veda o contingenciamento, ou seja, isso é um ponto positivo dessa PEC. Agora, na prática, o restante são modificações apenas de nomenclatura de polícia, são atribuições que já existem em leis ordinárias e que a proposta do Ministério da Justiça é colocá-las no texto constitucional. Pedro Duran também está aqui com a gente. Obrigado pela conversa, secretário. Queria aproveitar essa tua fala para poder detalhar um pouco mais sobre a tua avaliação de qual deve ser a ingerência do governo federal nas polícias estaduais. Porque uma das coisas que se debate é o fato de que hoje o crime não tem mais limite. O PCC já foi para fora do Brasil, está atuando no crime transnacional. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho já conseguiu expandir a atuação dele para vários outros estados brasileiros. Então, essa inteligência dos estados poderia ser mais integrada para poder garantir uma estratégia unificada de combate especialmente às facções criminosas. Na tua avaliação, qual tem que ser a ação do governo federal sobre as polícias, o controle ou a interferência deles na atuação das polícias e como fazer essa integração nacional para garantir uma estratégia mais unificada contra as facções? Pedro, acho que você falou a palavra-chave, integração. A gente acha que esse é o caminho. Tá? Não existe outro caminho que não seja esse, tá? A integração entre as forças policiais. E a SENASP, né, como Secretaria Nacional de Segurança Pública, teria esse papel, ou deveria ter esse papel. Tá? A gente teve uma reunião com o Dr. Sarrubo, que é o secretário nacional. A gente está bem alinhado no que diz respeito a essa questão. Eu acho que o governo federal ele tem um papel muito importante nessa integração, por quê? Que essas organizações criminosas, principalmente, vamos dizer, Rio de Janeiro e São Paulo, que acaba sendo uma caixa de ressonância para todo o Brasil, você tem o PCC em São Paulo e tem o Comando Vermelho no Rio. O PCC hoje está em 25 capitais e o Comando Vermelho está em 22. O PCC já é uma organização transnacional e o Comando Vermelho está caminhando, está indo para o mesmo caminho. Então, você tem uma coordenação do governo federal integrando não só o trabalho operacional, mas também todos os bancos de dados e o trabalho de inteligência, eu acho que a gente consegue ter um resultado muito mais positivo. Sem subordinação, lembrando que a gente tem, né, a gente é uma federação, mas a gente tem que encarar o federalismo não como uma coisa estanque. Nós precisamos de um federalismo de cooperação. E o papel do governo federal é muito importante nesse sentido. Secretário, sobre essa integração de informações, existem informações do crime organizado, por exemplo, que podem ser mais bem compartilhadas entre os estados ou, de repente, mais dados que possam ter uma convergência ou tudo que poderia ser compartilhado, tudo que poderia haver de convergência já existe hoje em dia? Bom, na realidade, a integração que a gente vê hoje é mais uma relação pessoal do que uma relação institucional. O quadro ideal para nós é que seja uma relação institucional. Por isso, eu acho que o governo federal tem um papel muito importante, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de implementar essas políticas. Quanto a isso,
nós do Rio de Janeiro não somos contra. O que não dá é para o governo federal, sem ouvir os governadores, sem ouvir os secretários de segurança, conhecer a realidade de cada estado. Nós somos um país de dimensão continental. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira seca e 7.500 quilômetros de fronteira marítima. Então, assim, são realidades muito diferentes. E hoje o que aflige o Rio de Janeiro já está chegando, por exemplo, em Florianópolis. Viu recentemente lá, guerra de quadrilhas, guerra de organizações criminosas em Florianópolis, onde fecharam ruas, queimaram ônibus, ou seja, uma cena que já se viu aqui no Rio de Janeiro, hoje está se vendo em Florianópolis. Então, essa capilaridade do governo federal, nas 27 unidades, ele é fator que indica uma coordenação, né? E pelo menos apontar ou indicar essa integração entre as forças. Eu acho que esse papel ele é importante do governo federal. Secretário, para a gente terminar, tem um ponto que eu queria trazer contigo. Você está trazendo uma informação que, para mim, soa como sendo muito preocupante. A integração hoje das forças de segurança dos estados, ela é pessoal, não é institucional. Ou seja, não há um maestro para essa orquestra garantir que os instrumentos estão tocando afinados e na partitura correta. Esse dinheiro do fundo não poderia ser aplicado, por exemplo, para criar bancos de dados nacionais sobre o crime? Não poderia ser usado para criar forças-tarefas de combate a facções específicas, interligando os dados dos estados de uma forma mais institucional e menos pessoal? Com certeza, Pedro. Por isso a criação do COSUD, por exemplo. O Consórcio Sul-Sudeste, onde você tem 7 estados, é uma atitude de criar essa coordenação e integração institucional. Esse é o papel do COSUD, né? Isso é fundamental para quê? Para que a gente tenha uma relação institucional, criando, por exemplo, centros de inteligências regionais, políticas que consiga atender a todo o Sudeste. Agora, isso tem que ser replicado, a nosso ver, em todo o Brasil, e não só nos 7 países, nos 7 estados que compõem o COSUD. Então, é uma política interessante, sim, mas ela tem que ser replicada. E toda política, ela tem que ter escalabilidade. Você está falando de dinheiro público que vai ser aplicado, vai ser empregado. Então, a gente tem responsabilidade sobre o emprego desse recurso. Então, quando eu falei da relação pessoal, existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostra que a integração, na maioria das vezes, se dá através de relações pessoais, onde você está muito alinhado com um secretário, ou o governador é mais alinhado com o outro, e nesse momento a gente não pode ter ideologia partidária, né, de forma alguma, e trabalhar em conjunto para que consiga ter um resultado positivo. Muito bem, ouvimos aqui o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Agradecemos demais a gentileza da entrevista, Vitor Santos. Secretário, muito obrigada. Bom dia.